A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 11, Jovens, que tem como título Ageu, atenção para com a casa de Deus, amém? Dando prosseguimento às nossas lições bíblicas deste trimestre, a qual nós estamos falando sobre os profetas menores. E hoje estamos falando do 10º profeta menor, que é chamado de Ageu. Então vamos falar sobre o livro do profeta Ageu, o qual o tema da lição bíblica dessa lição de hoje, da lição de número 11, é Ageu, atenção para com a casa de Deus. Então, meu irmão, vamos fazer nosso comentário como de praxe fazemos, assim como os outros que assim fizemos neste trimestre. Ageu apareceu no cenário judaico, meu irmão, em uma hora muito crítica. Ageu apareceu nesse cenário em uma hora muito crítica, como nós estamos falando. Por quê? Porque o povo encontrava-se em um estado confuso e indiferente quanto à continuação da edificação do templo. Mesmo após a volta à sua terra e o início das obras do templo, os filhos de Israel ficaram desanimados e retornaram ao velho costume de esquecer-se de Deus. A apatia, meu irmão, reinava, razão pela qual o Senhor mandou seu mensageiro para reanimá-lo. Porque Ageu, meu irmão, tanto ele quanto Zacarias e Malaquias são profetas pós-exílio, ou seja, o povo já tinha regressado do exílio babilônico e agora estava regressando para a sua terra natal e estavam começando a construir o templo, porém eles começaram a parar e é levantado Ageu. Então vamos fazer um fundo histórico. O nome Ageu significa festivo ou minha festa. Esse profeta, meu irmão, promoveu a construção do templo a fim de que as festas sagradas fossem retomadas. Provavelmente, meu irmão, Ageu nasceu em Babilônia e voltou com o primeiro grupo de judeus a Israel. O primeiro grupo voltou sob a liderança de Zorobabel, conforme está lá no livro de Esdras, no capítulo 2 ao 4. Provavelmente 50.000 de judeus que voltaram nessa primeira leva de judeus que foram repatriados para a sua terra natal. Apenas no ano de 537 a.C. iniciaram-se as obras do templo. Mas logo depois, meu irmão, por causa da perseguição dos samaritanos e de oficiais persas, eles começaram a abandonar o grande projeto, que era um projeto que estava no coração de Deus. E Ageu começou a pregar sua mensagem ano depois disso, sendo a data do seu livro o ano provavelmente 520 antes de Cristo. Então, meus amados irmãos, o tema do livro de Ageu é a glória de Deus, ou a casa de Deus, como alguns também falam, mas nós estamos fazendo comentário aqui, estamos colocando como tema a glória de Deus, porque o Senhor queria que o povo terminasse a sua casa para que pudesse voltar a ser adorado nela e enchê-la da sua glória. Por isso Ageu 1:8 fala: edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Meu irmão, então começando agora o comentário do livro de Ageu, Ageu 1, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, vai falar sobre tempo de construir a casa do Senhor. Neste livro, meu irmão, de Ageu, que tem apenas 38 versículos, observe que a expressão diz o Senhor dos exércitos ou outra muito semelhante ocorre, sabe quantas vezes? 26 vezes. Em 2 versículos, a expressão ocorre 3 vezes em cada um. Ou seja, existe 2 versículos, Ageu, que é os versículos do capítulo 2. O versículo 4 e 23, essa expressão vai ocorrer 3 vezes, meu irmão, em cada um desses versículos. Ou seja, essa expressão, meu irmão, vai mostrar o quê? Que com isso o profeta queria expressar claramente que Deus estava falando com o seu povo. As mensagens por meio das profecias de Ageu, meu irmão, consistiam em oráculos que vinham do próprio coração do Senhor. Deus estava enfatizando a sublime vontade, meu irmão, de ter sua casa terminada, a fim de que pudesse tornar ao seu lugar merecido. O Senhor habitava, meu irmão, no meio do seu povo. Então, o pessoal que retornara, abandonou o trabalho do templo, conforme fala Ageu 1:4. Para começar a construir e reparar suas casas, ou seja, eles abandonaram a construção do templo de Deus, que à primeira vista era a primeira coisa que eles deveriam fazer, e começaram a
preparar suas casas, deixar suas casas bonitas, embelezar suas casas. E o resultado foi que a lavoura agora começou a morrer, a economia começou a ficar ruim, as suas vestes não eram apropriadas para as condições climáticas da época, estavam se acabando rápido. Enfim, o povo começou a viver aperto, porque estavam se esquecendo do seu dever principal, que era o que? Reconstruir o templo do Senhor que fora destruído por Nabucodonosor. E Ageu, meu irmão, vem e admoesta os filhos de Israel, dizendo que chegou o tempo oportuno de reiniciar a obra que tinha abandonado, e Deus, pelo seu porta-voz, dirige principalmente a Zorobabel, que era o líder político da época, e Josué, que era o sumo sacerdote, para que eles tomassem posição e começassem a reiniciar a obra do Senhor. E Ageu vem e começa agora a pensar no passado, porque Ageu, capítulo 1, do versículo 7 ao 11, vai falar sobre pensar no passado. O povo é convidado a pensar no que aconteceu no passado. E por duas vezes a frase considerai o vosso passado é mencionado, meu irmão, no versículo 5 e 7 de Ageu 1, vai falar sobre isso, considerai o vosso passado. Os resultados não foram os bons. A rebeldia do povo lhe causou muita dor e sofrimento. Era isso que Ageu estava mostrando. Ao relembrar isso, Deus procurava abrir os olhos, mostrando o perigo de correr em se colocar outra vez sob a sua ira julgadora. Era isso que o povo estava fazendo. Abandonou novamente a obra do Senhor. E Ageu vem considerar o vosso passado. Lembra. Então, a consequência da falta de fé dos filhos de Israel, meu irmão, para continuar a reedificação do templo, foi uma seca que sobreveio sobre a terra. Não chovia em Judá, tanto nas planícies e baixías como nas montanhas. O Senhor lhe diz então que lancem mão à obra, subam os montes, busquem materiais, edifiquem a casa de Deus. Então, bênçãos do alto, tanto materiais e espirituais, voltarão a ter lugar na terra e em meio aos seus habitantes. E o povo tem uma reação. Isso está em Ageu, capítulo 1, do versículo 12 ao 15. Encontramos diversos verbos nesse trecho, que indicam que a resposta de Judá à mensagem de Ageu foi positiva, pois ele temeu. Olha o primeiro verbo, ele temeu diante de Deus, o que quer dizer que começou a adorar o Senhor de modo sério. Aí fala também atendeu ao apelo e pôs-se a trabalhar no templo. Meu irmão, isso revela obediência, propósito e uma renovada consagração da sua parte. Os líderes, Zorobabel e Josué, despertados no seu espírito, meu irmão, organizaram o povo, que também foi animado, e reiniciaram a tão necessária obra. 24 dias após as primeiras demonstrações de Ageu, o povo voltou ao trabalho que tinha abandonado há 14 anos. 14 anos o trabalho ficou abandonado, mas agora eles retornaram e tiveram essa motivação que vai começar agora no livro de Ageu, capítulo 2, do versículo 1 ao 9, vai falar sobre essa motivação. Porque começar um trabalho é uma coisa, meu irmão. Continuar é outra, e muito menos terminar, porque muita gente começa, mas não termina. Então, começar um trabalho é uma coisa, continuar é outra. Ageu não parou de pregar. Assim que Judá se animou e pôs a mão no arado, ele não parou, ele continuou animando, continuou motivando o povo, meu irmão. Ele também continuou a profetizar, procurando agora incentivar o povo a terminar o templo. Era isso que Ageu vem falar. E essa segunda mensagem da parte de Deus para Ageu veio mais ou menos um mês depois que o povo começou a iniciar a obra, ou seja, o povo voltou para a obra depois de 14 anos, e um mês depois Ageu vem com a segunda mensagem para o povo. A primeira mensagem foi de que? Para o povo voltar para construir a casa de Deus, é tempo de construir. Lembra do passado, o povo reagiu bem, voltou, e depois de um mês Ageu vem de novo com uma mensagem de ânimo, ser forte. A obra tem que continuar. Aparentemente, meu irmão, alguns estavam pensando na opulência do primeiro templo. E isso é normal, porque quem viu o primeiro templo que foi construído por Salomão viu a grandeza e a beleza. E muitos estavam lembrando dos dias de Salomão e de todas as festividades e cerimônias que marcavam a inauguração daquela primeira casa. Com grande gozo e demonstrações, sim. Agora, meu irmão, ao contemplar a edificação desta segunda, notaram que este templo iria ser menor e menos suntuoso. E o Talmud, o que é o Talmud? As coleções de tradições judaicas. A arca, o fogo sagrado ou a Shekinah
não se viu nessa segunda casa. É isso que fala esse Talmud. Por isso, algumas pessoas, meu irmão, começaram a pensar: será que vale a pena prosseguir? Será que vale a pena reconstruir esse templo? Porque não vai ser tão suntuoso, não vai ser tão belo. E por isso o Talmud, que essa coleção de tradições judaicas, fala que não tinha arca, o fogo sagrado, a Shekinah de Deus não se via nessa segunda casa. E aqueles judeus mais antigos, mais idosos, que viram o templo antes de ser construído, ficaram desanimados. Mas Ageu, entretanto, meu irmão, ele levanta a sua voz e declarou a Zorobabel e a Josué e ao povo: ser forte. Em outra palavra, ele está dizendo: ânimo, coragem, não olhem para trás, mas sim para frente, continue a trabalhar. Meu irmão, o profeta lembrou ao povo que o Senhor estava com ele, que sua aliança, quando saíram do Egito, ainda estava em pé, ainda estava em vigor. Em seu espírito, meu irmão, não tinha se transferido para outro, seu espírito não tinha se transferido para outro povo, mas continuava no meio deles. Enfim, meu irmão, não precisava se preocupar, pois o Deus que fez grande prodígio iria fazer maravilhas até maiores nessa casa e em suas vidas. Meu irmão, há várias referências no Antigo Testamento que se relacionam muito bem com esse trecho. Em toda a Bíblia Sagrada nós vemos lá o Senhor falando: não temais, ser forte, ser corajoso, não temas. E ele vem e fala agora um trecho clássico que ele vai falar, que é um texto que não podemos também esquecer, que é um trecho pentecostal no livro do companheiro de Ageu. Como eu falei, Ageu era contemporâneo de Zacarias e foram profetas pós-cativeiro. E Zacarias fala: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel serás uma campina. Meu irmão, a glória desse templo seria maior, e é isso que Ageu vem falar. Ageu capítulo 2, do versículo 6 ao 9. O Senhor diz a Judá que a terra, o céu, o mar e as nações serão abaladas. Toda essa agitação assinalará a volta do Messias, que chegará. E será um espetáculo sem igual, meu irmão. Os povos e toda a natureza se manifestarão jubilosamente, porque Deus exclama que os tesouros da terra lhe pertencem. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, meu irmão. O povo estava provavelmente entristecido porque era pobre e não tinha condições de adornar o templo como foi o templo de Salomão. Mas o Senhor lembra que as riquezas da terra lhe pertencem. O esplendor futuro da sua casa será muito impressionante, pois não somente será um belo templo e de bom grado aos seus olhos, mas principalmente brilhará com a glória de Deus que a encherá, meu irmão. Ao transmitir essas palavras a Judá, Ageu procura mostrar que a real beleza do templo será a presença do Senhor. A glória que se evidenciará será maior do que aquela da primeira casa. E também os filhos de Israel gozarão de paz em Jerusalém, onde antes existiam lutas, guerras e opressões dos inimigos, agora doce paz reinaria na santa cidade. Portanto, a casa, seja um corpo humano, um lar ou uma igreja que sejam consagrados ao Senhor, serão cheios da glória de Deus e de sua paz. Era isso que Ageu estava mostrando para o povo, que a glória desta casa será maior do que a da primeira, porque naquela casa ali, meu irmão, foi aonde o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores se apresentou e abre o livro do profeta Isaías e diz: aqui hoje se cumpre esta profecia, porque está diante de vós aquele que tem todo o poder sobre a terra. Então, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o livro de Ageu, para encerrarmos nossos comentários de hoje, Ageu do capítulo 2, do versículo 10 ao 19, vai falar sobre a consideração, que é a terceira mensagem de Ageu, que vai salientar a importância da santidade. O profeta vem agora e avisa ao povo que Deus não tolera a imundícia, e que é misto e apresentar-se puro diante dele, pois só ele
pode abençoá-lo. Então a nação estava imunda, é isso que Ageu vai falar, dos versículos 10 a 14 de Ageu 2. As perguntas de Ageu nesses versículos, meu irmão, são feitas, sabe quem? Aos sacerdotes. Ele vem e começa a falar aos sacerdotes que conheciam a lei mosaica e poderiam respondê-la. O assunto da primeira pergunta foi sobre a possibilidade de a carne santa, ou seja, a carne separada para sacrifícios, transferir sua santidade a um outro objeto ao tocá-lo. E o sacerdote responde negativamente. A segunda pergunta tem a ver com a impureza. Se alguém ficava impuro por ser tocado em corpo morto, esse passaria sua impureza a um outro objeto ao tocar nele. Desta vez o sacerdote responde que sim, ficaria imundo. Observe essas duas perguntas. A primeira pergunta, entenda bem, Ageu, capítulo 2, versículo 10 ao 14. Ele vai fazer a primeira pergunta, é se a possibilidade da carne santa, ou seja, aquelas carnes que são separadas para sacrifício, que é a carne santa, aquela carne santa transfere a sua santidade a um outro objeto ao tocar? E o sacerdote diz, não transfere. Aí Ageu vem e faz outra pergunta agora sobre a impureza. Se alguém que está impuro for tocar, alguém ficou impuro porque tocou em um corpo morto, esse passaria sua impureza a um outro objeto ao tocar nele? Aí dessa vez o sacerdote responde que sim, ficaria imundo. Aí Ageu vem em seguida e passa a mostrar que Judá era uma nação imunda. Sua impureza, que agora dominava, era resultado de seus contatos e amizades com nações pagãs. É isso que Ageu está mostrando para o povo. Que vocês agora são imundos porque vocês tiveram contato com o corpo morto. Vocês agora passaram a ter impureza sobre vocês com as amizades de nações pagãs, as quais que vocês estavam sendo exilados. Então vocês são impuros. Então, por eles terem se misturado com os povos ímpios ao seu redor, meu irmão, e por passar muitos anos na Babilônia, o que aconteceu? Eles absorveram parte de sua cultura, absorveram parte de seus costumes e práticas. Seria quase impossível não influenciar pelo menos um pouco a sua conduta, depois de tanto tempo, claro, em terra estranha. Portanto, o povo estava contaminado e seus trabalhos e ofertas ao Senhor eram imundos. Havia 16 anos que tinham voltado do cativeiro, mas os males da velha vida ainda estavam predominando sobre o povo. E Ageu vem e fala, considerando tudo o que está acontecendo, ele vai falar o quê? Dos versículos 15 ao 17 do capítulo 2. Ele vai sugerir que o povo faça um retrospecto e olhe com muita atenção para os dias em que voltou do cativeiro antes de iniciar qualquer obra no templo. Ageu leva Judá a pensar na ocasião em que começaram a se estabelecer em sua terra outra vez. Não havia muita comida. Pestes enchiam o campo de lavoura, a vida era miserável, na pobreza. Os filhos de Israel, meu irmão, tinham retornado à sua terra de mãos praticamente vazias. Cuidaram dos campos para colher seus frutos, mas esqueceram de consagrar seus esforços ao Senhor. Eles tentaram se recomeçar sua vida em Judá, sem primeiro buscar Deus e conhecer a sua vontade para suas vidas. Então eles sofreram as consequências dessa atitude soberba e suas lavouras foram o quê? Destruídas. A negligência espiritual, observe que a negligência espiritual resultou em crise econômica. No anos que precederam a profecia de Ageu, meu irmão, o povo vivia triste e abatido, sem muito para comer e pouco para fazer. Agora estava de volta a Jerusalém, construiu suas casas, no entanto, faltou-lhe graça e disposição para construir a casa principal da cidade, que era a casa de Deus. Mas o dia de bênção viria, porque graças à persistência de Ageu, o povo reconheceu a sua grande necessidade, considerou bem a sua situação e se santificou ao Senhor. Ageu 2, 18 e 19. Então, 3 meses depois disto, meu irmão, os alicerces do templo estavam completos. E agora Judá se chegava a Deus. Por isso o Senhor lhe disse, desde este dia vos abençoarei. As colheitas seriam abundantes e os celeiros ficariam cheios, meu irmão. A videira, a figueira, a romeira e a oliveira dariam seus preciosos frutos. E Ageu vem e termina o seu livro, que é o versículo 20 ao 22, falando sobre essa afirmação, que é a última mensagem de Ageu. E ela está repleta de promessas.
E ele vem encerrar seu livro tratando do futuro das poderosas nações gentílicas que serão esmagadas antes do início do reino milenar de Cristo sobre Israel. Ageu também aborda de passagem, meu irmão, o dia do Senhor, que é como nós falamos. Praticamente todos os profetas menores vão falar sobre esse dia do Senhor, bem como a soberania do escolhido de Deus, que é quem? O Cristo, o Messias. Então, meus amados irmãos, Ageu vai encerrar seu livro falando sobre isso, que naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel, meu irmão, é um tipo do Messias, o escolhido de Deus, representado aqui como um anel de selar, com um anel de selar, o que simboliza autoridade e soberania. Como Zorobabel, que foi o líder político ali naquele dia, naquela época ali que Ageu estava construindo o templo, quando vier Cristo, estará intimamente relacionado com a casa de Deus e exercerá total, meu irmão, total domínio sobre a terra e todos os povos. Esta profecia quanto ao futuro, Ageu encerra o seu livro. Então toda oposição será eliminada e o Messias, o escolhido de Deus, virá em glória e poder para exercer seu legítimo direito de rei e soberano Senhor sobre o mundo. Meu irmão, a partir de então, a casa de Deus será estabelecida em Jerusalém. Por quê? Porque o templo que agora está destruído, está sendo dominado pelos muçulmanos, Deus vai vir, esse terceiro templo vai ser reconstruído, porque a glória do segundo templo foi maior do que o primeiro foi, porque naquele templo Cristo entrou, Cristo pregou, Cristo foi apresentado naquele templo e a glória daquele templo ali, esse templo que foi levantado depois do cativeiro, foi muito maior que a do primeiro. Mas o terceiro templo, Cristo virá e reinará, porque ele vai purificar de toda imundícia que o anticristo irá fazer naquele templo, mas ele vai vir e vai reinar sobre Israel. E Israel será uma nação soberana sobre todas as nações, porque lá que sairá a lei do Senhor e todos irão até Israel para reverenciar o Rei do Rei e Senhor dos Senhores. E assim nós encerramos nosso subsídio bíblico desta lição do número 11, jovens, que tem como título Ageu, atenção para com a casa de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Que Deus assim abençoe os irmãos.